Deus é lindo, né? Deus é o Senhor. Abram a palavra do Senhor em Apocalipse. Deus, quem tem ouvidos, o que o Espírito... Mais uma vez, quem tem ouvidos, o que o Espírito... Deus fala, amém, queridos? Da maneira como Ele quer. E como nós louvamos a Deus pelo seu cuidado. Às vezes a gente fica pensando, né? Por que determinadas palavras, determinadas mensagens? Para que esse tipo de mensagem? Irmãos, Deus, Ele não perde o endereço de ninguém. Deus tem propósito em todas as coisas. Abram em Apocalipse capítulo 2. 2:2. Podem ler, por gentileza? Só a primeira frase do capítulo 2 até a primeira vírgula. Vamos lá, até o primeiro ponto. Primeira frase. Todos. Não, até o primeiro ponto só. Capítulo 2, versículo 9. Todos. Versículo 19 do capítulo 2. Versículo 13 do capítulo 2. Só a primeira parte até a primeira vírgula. Vamos? Sabe o quê? As suas... E onde? Capítulo 3, versículo 1. Vamos ao anjo. Conheço o quê? As tuas. Capítulo 3, ainda o versículo 8. Capítulo 3, versículo 15. O interessante é que essas 7 igrejas, elas ficam em lugares totalmente diferentes umas das outras. Elas não são igrejas como aqui tem a Cristo Reina, ali em cima tem a igreja a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali tem a Advec do pastor Silas, enfim, tem a Fonte de Milagres, uma igreja do lado da outra, né? Porque assim é fácil da gente trabalhar, projetar, mas essas igrejas são igrejas de cidades diferentes, lugares distantes, mas o interessante é que tanto a igreja de Éfeso, que tanto a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, tanto a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o Senhor ele disse as mesmas coisas para essas 7 igrejas. Igrejas diferentes, pastores diferentes, liderança diferente, mas o Senhor disse a mesma coisa para a igreja. Eu conheço as tuas. Nós vamos analisar essas cartas que o Senhor mandou aos 7 pastores, porque a igreja foi endereçada aos pastores
as cartas não foram endereçadas às igrejas, mas aos líderes, porque são os líderes que respondem pelas igrejas, e nós vamos ver que cada uma dessas igrejas tem características diferenciadas. Líderes também com lideranças diferenciadas. Mas nós vamos observar que em todas elas o Senhor diz o quê? Eu conheço as tuas obras. Isso significa que o que nós falamos aqui em várias ministrações é o que verdadeiramente acontece. Que o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Que nada fique oculto diante dos olhos de Deus. Nós pastoreamos uma determinada congregação filiada à sede que está em Petrópolis, uma igreja muito difícil, muito difícil. E nós não entendíamos quais eram os propósitos de Deus em nos enviar para lá. Mas, com o passar dos dias, dos meses, nós fomos ver que o propósito de Deus com aquela igreja era de colocar as coisas no lugar, era de limpar a igreja. Mas como limpar a igreja? É botar os crentes pecadores para fora? Não, Deus nunca fará isso. Em certo momento, os discípulos disseram para Jesus assim: Senhor, o joio está junto com o trigo. O Senhor quer que a gente arranque o joio e separe-os do trigo? E Jesus disse: não. É necessário, palavras de Jesus, que o joio cresça junto com o trigo. E ninguém está autorizado a tirar. Líder não está autorizado a tirar. Pastor não está autorizado a tirar. Missionário não está autorizado a tirar. Evangelista não está autorizado a tirar. Bispo não está autorizado a tirar. O único que tem autorização para tirar o joio do meio do trigo é Jesus. Mas ele só fará isso no dia da separação, no dia que a igreja for recolhida, e aí haverá a separação do joio e do trigo. Enquanto isso, Jesus disse que é necessário que ambos cresçam juntos, para que quando se arrancar o joio, não se arranque também o trigo junto e eles sejam lançados fora. Então, queridos, quando nós falamos de limpeza de igreja, estamos falando exatamente o que a nossa irmã diaconisa Fernanda, ela mencionou aqui em sua oportunidade. É de Jesus limpar a casa dele. E quem é a casa de Deus, amados? Quem é a casa de Deus? Nós somos a casa de Deus. Então, quando Jesus fala, quando nós estamos falando de limpeza, nós estamos falando de transformação. E essa transformação, ela só é possível através da palavra de Deus. Observem que muitos cristãos estão dentro de igrejas por muitos anos, mas muita coisa não acontece na vida dessas pessoas. Mas por que não acontece? Porque a palavra não entra no coração, porque a palavra não ocupa o lugar devido, porque a palavra, ela não germinou dentro daquela terra que é o nosso coração. Essa terra não é uma terra boa, e mesmo porque a pessoa não medita dia e noite, como nos é orientado desde Gênesis a Apocalipse, a meditar dia e noite na palavra do Senhor. Então, essa transformação, ela só é possível quando a palavra de Deus ocupa o lugar devido que é a nossa mente. Mas nós ocupamos a nossa mente com tantas coisas, menos com a palavra de Deus. E é por isso que não existem transformações dentro das igrejas. Quando nós vamos para o profeta Oséias, nós vamos ver que ele declara que o povo está sendo destruído. Por quê, amados? Por que o povo é destruído, gente?
Por que o povo dá lugar para o diabo, amados? Por que, igreja, que o povo dá lugar para o diabo? Porque a mente está vazia. Por que muitos crentes que deveriam trabalhar dentro das igrejas não trabalham, mas dão muito trabalho? Porque estão à toa. Observem comigo que na vida secular, os marginais, exemplo, ontem nós fomos fazer uma visita e nós estávamos falando desse rapaz que foi assassinado, o jovem Lázaro, e o que nos chegou ao conhecimento é que esse jovem era um cristão, segundo relatos, mas que por uma decepção, ele então veio a se desviar, e segundo comentários das redes sociais, é que ele começou então a estudar um livro chamado de São Cipriano. E que determinadas coisas que aconteceram nesse período de criminalidade foi devido a essa mente vazia e ocupado pelo que não devia estar ocupando a sua mente. Por que muitos de nós hoje estamos sofrendo com decepções dentro das igrejas? Porque nós não estamos blindando a nossa mente devidamente. Devidamente. Porque a partir do momento que nós tivermos verdadeiramente uma vida intensa de oração e de meditação da palavra de Deus, nós vamos ser entristecidos, sim, mas não abatidos. Nós vamos sofrer, sim, mas não vamos ser destruídos. Porque nós somos seres humanos. Mas vale lembrar que nós vamos vivenciar o que nós decidimos. O que nós decidimos. Eu quero vivenciar isso e isso aqui eu não vou vivenciar. Eu aceito isso e isso aqui eu não vou aceitar. Amém, amados? Então, com tudo isso, nós vamos ver que o Senhor, Ele está sabendo de todas as coisas. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas por que essa pregação, né? Meu Deus, mas poderia ser uma pregação de ânimo, uma pregação de encorajamento, uma pregação de prosperidade, uma pregação de chave, de carro, de vitória, de casa, de cura. Mas, gente, nós precisamos entender que a cura ela só vai vir quando houver arrependimento dos nossos pecados. Vamos abrir no Evangelho de João. São 2 textos que relatam, mas eu me lembro agora desse. Se alguém se lembrar do outro, por favor, fala para a gente ler também, por favor. João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. O capítulo 5 nos fala da cura do paralítico de Betesda. Eu gostaria que você lesse o versículo 14. Toda a igreja, por favor. Olha para mim, por gentileza. A enfermidade, ela ocorre por 3 motivos. Por quantos motivos? Por quantos motivos? Ela ocorre porque o nosso corpo é físico, é uma matéria, então sofre as consequências, correto? Amém? Ok? Se eu me alimentar inadequadamente, eu vou sofrer as consequências dessa falta de mordomia do meu corpo, sim ou não? Isso tudo vai refletir no meu corpo. Se eu comer muita gordura, isso vai entupir as veias do meu coração, eu posso ter um AVC, eu posso ter um infarto, eu posso precisar passar por uma cirurgia e assim por diante, sim ou não? Então nós vemos enfermidades por consequências físicas. Nós vemos enfermidade por consequências espirituais. Aquela mulher enferma, ela estava com um espírito de enfermidade. Aquela que vivia encurvada, a Bíblia diz que havia nela um espírito de enfermidade. Agora nós vamos ver esse paralítico, que ele estava paralítico há 38 anos,
E a palavra de Jesus para ele foi bem clara: você já está curado. Agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então nós vamos ver que as enfermidades podem vir por consequências físicas, elas podem vir por consequências espirituais e por consequência de quê? Do pecado. Então, muitas das vezes nós estamos orando para as pessoas serem curadas e elas não são curadas. Mas por que não são curadas? Se Jesus ele tem domínio sobre os demônios. Por que não são curadas se Jesus tem domínio sobre o corpo físico? Mas quando nós vamos para o profeta Isaías, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte: existe uma única coisa que faz separação de vocês e de mim. O que faz separação de nós e do nosso Deus, irmãos? O nosso pecado. Quando nós vamos ver, abram em Romanos, quando nós analisamos o texto, é o extremo, né? É meio contraditório. Mas quando nós olhamos esse texto de Romanos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele estava convicto dessas palavras. Capítulo 8, são textos muito conhecidos. Do versículo 35 em diante, eu gostaria que vocês lessem. Vamos? Capítulo 8, versículo 35, toda a igreja. É interessante que o apóstolo Paulo é um homem muito experimentado na obra do Senhor. Nós vamos ver Saulo vivendo um período longe da presença do Senhor, perseguindo os cristãos, participando de aprisionamento, de tortura e inclusive de um homicídio, que foi o homicídio de Estevão, do diácono Estevão. Mas nós vamos ver que depois que Saulo ele tem o seu encontro com Jesus, ele passa a ter uma vida, então, de consequência de tudo aquilo que ele plantou. Até mesmo no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando fala da conversão de Saulo, nós vamos ver que Jesus ele fala para Ananias o seguinte: é necessário, vá porque ele é para mim um vaso escolhido, e ele então vai passar a ser perseguido assim como ele perseguiu. Ele então iria colher tudo aquilo que ele plantou. Porém, nós vamos ver nessa carta de Paulo aos Romanos que Paulo, ele jamais se separou da presença do Senhor por causa da tamanha adversidade contrária que ele havia enfrentado. E todos nós sabemos que Paulo ele enfrentou prisões, ele enfrentou torturas, ele foi chicoteado, ele foi humilhado. Enfim, Paulo ele enfrentou por todas essas adversidades que ele falou que nada disso pode separar do amor de Deus. Ele foi provado até a morte, ele foi espancado até a morte, ele foi torturado até a morte, teve vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, isso se chama governos, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Então, amados, quando uma pessoa se ausenta da presença de Deus, ela não foi por causa de ninguém. Ela foi porque ela quis. E a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado que eu cometo.
Porque se você cometer pecado, você não me separa do amor de Deus. Como se eu cometer o pecado, eu não te separo do amor de Deus. Mas o profeta Isaías, ele vai ser bem claro. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Você pode passar fome, você pode ser caluniado, você pode ser perseguido, você pode sofrer o que for, mas nada te separa da presença de Deus, a menos que você queira. E o pecado só acontece quando a gente quer. Porque ninguém tem condições ou nos obriga a pecar, a menos que queiramos pecar, aí nós pecamos. Porque ninguém faz nada se não quiser. Tem o profeta menor, eu não me lembro agora qual, não sei se é Amós, ele vai dizer assim, ó, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Procura aí, gente, alguém para a gente ver. 3,18, olha que coisa linda, né? O universitário é essa maravilha, por isso que na igreja não pode faltar universitário. 3, então vamos lá? Amós faz parte dos profetas menores, são os 12 últimos livros finais do Antigo Testamento. 3. Aí, vamos ler? Podem ler toda a igreja. Mais uma vez. Então, se você está indo com outra pessoa para o caminho errado, você está indo porque você quer. Né? Você está indo porque você quer. A menos que você esteja sequestrado, amarrado, amordaçado, com uma arma na tua cabeça ou uma faca no teu pescoço. Aí é diferente. Quer dizer, é diferente entre aspas, né? Porque você pode aceitar ser morto, mas não pecar. Então, essa conversa de que eu saí da igreja por causa de fulano e de ciclano, isso é uma conversa muito fiada. Muito fracassada e derrotada. É para quem não tem desculpa para contar mesmo. Porque só sai da igreja quem quer. E só deixa Jesus também quem quer. Porque ninguém pode me remover da presença de Deus, irmãos. Ninguém pode me remover da presença de Deus. Então a Bíblia vai dizer o quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então nós precisamos entender isso. Agora é interessante, queridos, que Deus, na sua onisciência, ele projetou o homem para não pecar. Sim ou não? Sim ou não? Deus, ele projetou o homem para não pecar. Porém, é o que a gente sempre orienta, né? O cuidado com muitas vozes. Olha para mim, por favor. O cuidado com muitas vozes. Quando você ouve muitas vozes, você fica confuso. Você então não sabe que direção tomar. Peraí, ei, todo mundo te chama, você não sabe para onde você olha, você fica perdido. Você fica confuso. A ovelha, o animal, quando você vai estudar como os pastores cuidam do rebanho, das ovelhas, eles vão passar muito tempo com as ovelhas. Então as ovelhas vão passar a conhecer o quê? A voz do seu pastor. E Jesus nos instruiu também isso através de uma parábola. Que as ovelhas, elas conhecem o quê? A voz do bom pastor. E, amados, não tem nada melhor para nós aprendermos a distinguir a voz do bom pastor do que a palavra de Deus. Quando você conhece, não estou falando de curioso, que gosta de conhecer e não praticar. Porque a gente conhece muito isso, né? Não, eu conheço de Gênesis a Apocalipse. E o que adianta? E o que você pratica? O que você pratica? O sábio Salomão, alguém procura aí para mim, por favor?
Ele vai dizer, se eu não me engano, em Provérbios, ele vai dizer assim, ó, achaste mel, come o que te basta. Para que você quer conhecer de Gênesis a Apocalipse se você não vai praticar nenhum versículo que está aqui? Achou, Ju? Achaste mel, come o que te basta. Come o que vai fazer você ser crente de verdade. Come o que vai fazer você entrar no céu pela porta. Não queira conhecer de Gênesis a Apocalipse para dizer, eu li a Bíblia toda uma vez, eu li a Bíblia toda 2 vezes, eu li a Bíblia toda 10 vezes. Mas o que é que você pratica? Vamos ler? Mais uma vez, toda a igreja. Salomão também vai dizer que o muito conhecimento enfada. Porque você quer se ocupar de conhecer. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje os maiores hereges conhecem a Bíblia de capa a capa. Os maiores hereges que falam e praticam as piores heresias conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se duvidar, fala até de cor. Se duvidar, fala até de cor. Mas para quê? Para depois que tiver farto, vomitar e achar que tem alguma coisa errada, e achar que ele sabe mais, se duvidar até do que Deus? Irmãos, aquele que acha que ele é superior ao seu Senhor, pode ter certeza que tem demônio dentro dele. Espírito de Deus, não. Se você estudar a palavra do Senhor, você vai ver que Lúcifer, ele tinha uma função de destaque no céu. Ele era um anjo de resplendor de luz, ele era um anjo de adoração, ele tinha, enfim, ele estava abaixo de Deus lá no céu. Só que no coração dele, entrou um sentimentozinho, assim, sabe? Não, eu sou grande, eu sou tal, eu sou todo poderoso, eu sou. Pronto. Perdeu o lugar. Foi banido do céu. Hoje ele é um anjo caído. Hoje ele é o Satanás. Ele já está com a sua sentença decretada. E todos nós, cristãos, servos de Deus, que deixarmos esse sentimentozinho, ele vai entrando assim, ó. Olha para mim aqui, ó. Ele entra assim, ó. Ele não vai entrando assim, não. Ele entra assim, ó. Só que aí aqui dentro ele vai, né? Porque se eu não cantar, não funciona. Porque se eu não pregar, não funciona. Porque se eu não der aula, ninguém vai aprender, porque todo mundo é analfabeto de Bíblia, né? Porque se eu, o eu vai embora. A igreja continua aberta, funcionando, porque o dono da obra é que está aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até se o apóstolo Carlos Bastos foi embora da igreja, se Jesus, Deus nos guarde, a gente sabe que não vai levar, Deus escolher ele, a obra não para, irmãos. Se Deus levar a bispa Iracema Bastos hoje, a obra de Deus não vai parar, porque a obra não é minha. Eu não sou a dona da obra. Eu estou aqui também obedecendo à vontade dele. A obra vai continuar aberta e funcionando e prosperando, mesmo porque oração de crente de Deus falecido, a oração não morre. Oração é depósito. Aí a gente pensa, não, porque se eu não der mais o meu dízimo na igreja, a obra vai falir. As portas vão... Ô, irmão, não vai não. Mas não vai mesmo. Quantos dízimos já foram embora? E quantas portas foram fechadas? Quantas vezes a luz foi cortada? Nenhuma. Porque o dono da obra não somos nós.
Essa obra tem um dono. E quando nós falamos no início aqui da limpeza, quantos aqui conhecem de agricultura? Eu conheço pouco, mas a gente absorve algumas informações, né? E a gente sabe que todas as plantas, árvores frutíferas, plantas que dão flores, que dão frutos, elas precisam ser o quê? Precisam ser o quê? Mas a poda da planta mata a planta. É para quê? É para dar o quê? Para dar vida, para dar vigor, para as flores, para as folhas, para os frutos. E na casa de Deus acontece isso dessa forma. Acontece a poda, acontece a limpeza, porque para o Espírito Santo de Deus atuar na casa do Pai, olha para mim aqui, ó, faz isso comigo aqui, ó. Para o Espírito Santo de Deus, fala comigo, para o Espírito Santo de Deus atuar na casa do Pai, a casa precisa estar limpa. Fala comigo, a casa precisa estar o quê? E o que é que limpa a casa? Palavra, gente. É por isso que muita casa não está limpa, porque não entra a palavra. Porque não entra a palavra. Fernanda foi muito feliz na sua colocação hoje, Fernanda. Muito feliz na sua colocação. Crente não tem que se enquadrar com os padrões do mundo. O crente tem um padrão a seguir. O crente tem um padrão a seguir. E qual é o padrão que crente tem que seguir, amados? A palavra de Deus. É o padrão de Deus. É a sua vontade. Você não precisa copiar o que está lá fora. Ou não precisa trazer o que está lá fora cá para dentro para dar certo, não. Ah, porque se a gente não fizer um baile gospel, um funk gospel, uma seresta gospel, uma festa caipira, uma festa junina gospel, fulano vai embora. Vai embora porque ele já não estava aqui dentro mesmo. Ele só vai embora porque o coração dele já não estava aqui. Jesus, certa vez, ele disse para os seus discípulos assim, ó, se foi, é porque não era. E Jesus, ele é a sabedoria encarnada. Ele diz, se saiu do meio de nós, é porque não era dos nossos. Porque nunca foi. Amém, amados? Porque nunca foi. Porque o coração nunca teve. Porque o coração do crente, quando está em Jesus, ele passa pelo que ele tiver que passar. Mas ele permanece como a palmeira. As suas raízes estão aprofundadas. E raiz de crente só aprofunda no vento. Raiz de crente só aprofunda na tempestade. E é na tempestade que você sabe quem é o joio e que você sabe que é o trigo. Porque os dois são iguais, sim ou não? Os dois são iguais, sim ou não? Só que a haste do trigo é flexível. E a haste do joio, ela é mais fixa. Então, quando a tempestade vem, tanto o joio quanto o trigo, eles deitam. Mas como o trigo tem uma haste flexível, quando o vento passa, ele está de pé. Mas o joio não tem a haste flexível, ele tem uma haste rígida. E quando o vento passa, ele está onde? Caído. É por isso que crente de verdade você só conhece ele no vento. Porque quando o vento passa, o crente de verdade se levanta. E o que não é crente de verdade, ele vai no vento. O vento leva ele. E leva fácil. E não precisa ser vento muito forte, não. Um ventinho assim, ó, pronto, já foi. Já foi. Então, amados, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor fala conosco em todos os momentos. Deus está falando conosco na sua casa,
Vamos estar atentos. Deus está falando de bênção, eu pego a palavra e tomo posse. Deus está nos dando uma palavra de ânimo, eu pego a palavra e tomo posse. Mas Deus também está nos dando uma palavra de correção, eu pego a palavra e tomo posse. Eu pego a palavra e tomo posse. Abram em Hebreus. Capítulo 12. É interessante que a Bíblia é o livro mais antigo, talvez, mas é o mais atual. Meu Deus. Nós lemos, às vezes, textos de anos e anos e anos e anos atrás, mas parece que foi escrito ontem. Por causa da situação e das circunstâncias. Parece que é a mesma. Mas é porque o nosso Deus, ele é onisciente. O sábio Salomão, ele vai dizer, não há nada novo debaixo do sol. O que acontece hoje, é novo para nós. Mas para Deus já é, caquético já. Já está velho. Não há nada novo debaixo do sol. Nós é que nos escandalizamos com muitas coisas, mas para Deus nada é novo. É por isso que quando nós olhamos alguns textos, nós falamos, nossa, mas está completamente enquadrado na atualidade. Mas a Bíblia, ela é atual, porque ela é um livro vivo. A palavra de Deus tem vida, porque é exatamente a palavra de Deus. Qualquer outro livro vai falar de memórias, vai falar de coisas do passado. Se você estudar a biografia de Billy Graham, você vai ver que foram histórias do passado e lá mesmo ficaram. São memórias dele, mas a Bíblia, ela é completamente atual. Quantos acharam Hebreus capítulo 12, versículo 1? Eu gostaria que você lesse. Portanto, visto que nós também, sim ou não, nós, todos nós, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Queridos, engana-se quem acha que tudo que alguém faz está oculto diante dos olhos de alguém. Primeiro, que nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. E segundo, que sempre vai ter um cidadão de antena ligada em tudo que a gente faz. O apóstolo Carlos mencionou Salmo 139 essa semana, e se nós analisarmos, o salmista Davi havia cometido um pecado diante de Deus, um pecado gravíssimo, e mesmo porque pecado, gente, a gente fala assim para a gente ter uma noção, né? Mas pecado não tem nem grave nem menos grave, pecado é pecado. Amém? Pecado é pecado. Não tem infração gravíssima, infração grave, infração média, infração leve. Pecado é pecado. E diante de Deus, olha para mim aqui, tudo fede igual. Quando Deus fala lá de Sodoma e Gomorra, quando Deus chama Noé, ele fala o quê? Porque o mau cheiro subiu até mim. Então o pecado fede. O pecado fede. Vou dizer uma coisa para quem nunca observou. Quando uma pessoa está assim, embaraçada, o semblante fica encardido. Fica encardido. Outro dia eu conversei com uma jovem e eu falei para ela, nossa filha, louvado seja Deus pela sua vida. Você está com o semblante limpinho, está com o rosto brilhando. Glória a Deus por isso, Deus te abençoe. Mas quando o sujeito ele está no emaranhado, o rosto fica encardido. Você olha para ele, nossa, meu Deus, que coisa horrorosa. Não é sujeira de graxa, não é sujeira de sujeira, de carvão, de nada disso não. É um encardido mesmo do espiritual. Deixa o rosto da pessoa encardido, escuro, sabe? Tenebroso.
Mas quando a pessoa está em comunhão com Deus, nossa, ele não precisa nem passar maquiagem, não precisa nem passar um brilhozinho, um pozinho, que o negócio resplandece. É a presença de Jesus, é a santidade, é a comunhão, porque o seu rosto vai resplandecer o que está dentro de você. O rosto vai resplandecer o que está aqui dentro. É por isso que não adianta a gente se esconder, gente. Porque o rosto vai condenar, vai denunciar. Vai denunciar. Você vai dizer assim, tá tudo bem? Tudo ótimo, apóstolo. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, bispa. É? Ah, que bom. Mas e o rosto está dizendo o quê? Porque as palavras dizem uma coisa, mas e o rosto? Ou então, quando a gente vai conversar com uma pessoa, fala assim, o rosto está encardido, hein, meu filho? Há uma lavagem, há uma esfregada da bucha de Jeová da palavra, para deixar tudo limpinho, tudo, né? Ok. Então, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. E nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, nós precisamos fazer o quê? Deixar. A Bíblia é muito interessante, sabe? Que a Bíblia poderia falar assim, ó, vai lá no seu pastor e pede para ele orar para esse embaraço sair de você. Não vai sair, gente. Porque quem tem que tirar somos nós. Mas como que a gente tira o embaraço da nossa vida? Mudando de comportamento. Mudando de atitude. Mudando de vida. Sabe aquela palavra que diz assim, ó, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não. Antes faça com as mãos o quê? Aquilo que é reto, para ele adquirir aquilo que é correto para as suas mãos. Então, aquele que cometia pecado, não peque mais. Só assim você vai cumprir o que está escrito aqui no texto. Deixemos, eu é que tenho que deixar o embaraço. E o pecado que tão de perto me rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para onde no versículo 2 agora? Olhando para onde? Olhando para onde, amados? O problema é que a gente não consegue ser perseverante porque a gente não está olhando para Jesus. A gente não está olhando para Jesus. Aí a gente está lá correndo. Vamos lá. A gente está lá correndo. Aí daqui a pouco... Ai, meu Deus do céu. Aí você viu um amigo no caminho, você já desvia do caminho. Aí você está lá correndo. Vamos correr. Com perseverança. Está lá no piquezinho. Vamos embora. E daqui a pouco... Ai, meu Deus. Já desviou do caminho. Não tem foco. Não está olhando para o alvo. Você tem que, olha... Que a palavra de Deus é assim, ó, corra, mas corra com perseverança. Não precisa correr muito para você não ficar cansado. Vai no piquezinho que dá para você continuar. Você vai correndo, mas no pique que dá para você. Se der para você correr num passo assim, vai dar para você chegar até o fim, então corre assim. Mas sem olhar para o lado, porque vão te chamar. Ô, bispo, oi, tudo bem? Tá, tchau, Deus te abençoe. Bispo, tá, não posso parar agora não, estou ocupado. Sabe, Neemias? Estou empenhado numa grande obra e não posso parar. Não posso te dar atenção agora não. Depois a gente conversa. Oi, tudo bem? Deus te abençoe. Tchau. Amanhã a gente se fala. Manda um recado no zap. Tá bom, tchau, tchau. Oi, meu filho, não posso parar agora não. Depois a gente se fala. O mundo espiritual é isso, gente. É foco. Ah, mas porque fulano fez assim para mim? Não vou mais para a igreja. Ah, pelo amor de Deus. Não está olhando para Jesus. Porque quem olha para Jesus não sai do foco. Quem olha para Jesus não sai do foco, gente. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta,
e está assentado à direita do trono de Deus. Uma pergunta: aonde você quer chegar? Aonde a igreja de Cristo Jesus quer chegar? Aonde a igreja de Cristo Jesus quer chegar? Você pode parar no meio do caminho? Se você parar no meio do caminho, o que vai acontecer? Você vai chegar no céu? Então você tem que ser o quê? Perseverante. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E deixe de ouvir muitas vozes e foca na voz de Jesus. Eu vi a Maurine aqui no sábado. Ela fez uma ilustração muito interessante. E ela botou uma venda no olho do Christian. E ela foi fazendo o Christian fazer um trajeto com obstáculos no caminho. Mas ele não estava vendo nada. Mas ela conduziu o Christian pela voz. Foi isso, Maurine? Ela conduziu o Christian pela voz. Christian, vira para... Ele estava assim. Depois ela falou, vira para a esquerda. Agora siga em frente. Siga em frente. Tem um obstáculo no caminho. Tira o obstáculo no caminho para você passar. E aí teve umas outras coisas ali no meio do caminho que eu não vi, mas depois tinha esse negócio vermelho aqui. Agora tem um degrau à sua frente, você sobe o degrau. Agora tem mais um degrau. Agora você precisa descer, mas o Christian estava com os olhos totalmente vendados. E ele conseguiu fazer todo o trajeto com os olhos vendados, porque ele estava ouvindo o quê? A voz de comando. Nós cristãos estamos vivendo nesse mundo espiritualmente com os nossos olhos vendados, porque nós temos uma promessa, mas não sabemos o processo. Mas no meio do processo, a voz não nos abandona. É a voz de quem? A voz do bom pastor. É por isso que ao ouvir a voz do bom pastor, você tem que fazer o quê? Correr. Com perseverança. Mas como que eu vou correr se eu não sei o que está na minha frente? Você vai ouvir a voz do comando. Você vai ouvir a voz de comando. A voz de comando vai te dizer, corre, corre com perseverança. E qualquer obstáculo que tiver no caminho, a voz vai te dar o comando. Para, recua e avança novamente. Mas avança para a vitória. Avança para o alvo. Mas você tem que decidir qual é a voz que você vai querer ouvir. Qual é a voz que você vai querer ouvir? Eu tenho certeza absoluta, e você também tem, que para chegar no céu, a voz de comando que eu tenho que ouvir é a voz de Jesus. É a voz do meu líder que tem vida com Jesus e transmite as palavras de Jesus. Fora isso, eu não tenho que ouvir ninguém. Porque, olha para mim aqui, por favor. Eu quero dar uma orientação para você. Assim como é o povo, é o sacerdote. Se você está numa igreja, você tem uma lei e você tem um sacerdote. Na outra igreja, é outro sacerdote, é outra lei. Só que você não está afiliado em outra igreja. Você tem que ouvir a voz de comando de onde você está afiliado. Olha só como é que a gente ouve muitas vozes. Você tem uma liderança. Mas você gosta muito do programa A da televisão. Aí o programa A da televisão diz que você não precisa mais ser dizimista. Aí você deixa de ouvir a voz de comando do seu líder para ouvir a voz do fulano tal, do programa A que passa na televisão. Mas peraí, aonde que a pessoa intercede pela tua vida? Quem é o sacerdote que paga preço pela tua vida? Aí você ouve muitas vozes, daqui a pouco você está passando mal porque você comeu mel demais, está sobrando, e aí você vai vomitar, porque você não sabe aonde que você comeu determinadas comidas. Queridos,
você tem que decidir comer de uma fonte só. Não dá para beber de duas fontes. Você vai alcançar lugares altos, mas comendo de uma fonte só. De uma fonte só. Eu ouço pregações na internet, no YouTube, eu vejo às vezes mensagenzinhas lá rápidas de pastores no Facebook, acho interessante, compartilho algumas, mas eu sei de onde vem a voz de comando para a minha vida. Se é palavra de Deus, se está enquadrado aqui, eu recebo porque vai me acrescentar. Mas eu sei distinguir quando o negócio já está fugindo do céu. E aí eu prefiro ficar com a voz de comando. Aquilo é só um lanchinho. Porque o meu alimento verdadeiro está aqui no meu pasto. E eu só como em pastos verdejantes. Como é que o salmista diz? Deitar-me faz em pastos verdejantes ou em verdes pastos. Eu não como em pasto seco, queridos. Eu como em pasto verdejante. Aonde você vai decidir se alimentar? Eu como em pasto verdejante e em águas tranquilas. Eu como aonde eu sei como é a fonte. A fonte é nascido e criado na cidade. A fonte tem endereço fixo. A fonte é marido de uma mulher só. A fonte tem um leito sem mácula. Eu vou comer de fonte que eu não sei a segurança? Eu vou comer de fonte que eu não sei a procedência? Não, não vou não. Não vou não. Eu prefiro ficar em pastos verdejantes. Eu sei, olha aqui para mim, ó, eu sei o alimento que é servido nessa fonte. Eu conheço a vida dos ministros, eu sei a fonte, eu sei o que é servido nesse pasto. Coloque-se de pé. É interessante que eu estou com uma mensagem preparada. Desde a semana passada, eu tomei vacina na terça-feira. Não, na quarta-feira. Tomei vacina na quarta-feira. Na quinta-feira, pela madrugada, Deus me despertou às 5 da manhã. 5 da manhã. Eu levantei e fui estudar. Porque quando a palavra vai martelando assim, a gente tem que dar ouvidos, pegar um caderninho, uma caneta e anotar, né? Aí, bom, o Espírito Santo não falou nada, né? Mas quando chegou ainda há pouco, falei, ó, vai ser você. Falei, tá bom, tem uma mensagem preparada. Mas a gente tem que saber o que Deus quer falar. E eu fiquei, Jesus, é isso? Jesus, é isso? Não, Jesus, não é isso para hoje. É outro alimento. E aí, o maná, é interessante que o maná de Deus, ele desce fresquinho do céu. Fresquinho do céu. Deus não te dá comida requentada. Deus te dá do maná fresco do céu. Mas eu não erro, não cometo pecado. Pronto, já pecou. Então precisa de conserto. Então precisa de arrependimento. Irmãos, irmãos, olha para mim, por favor. Vocês não têm noção da dimensão do que Deus quer trabalhar com essa casa. Vocês não têm noção do mover que Deus quer fazer nesse lugar. E o mais interessante, queridos, é que Deus não quer fazer só através de mim. O mais lindo disso tudo é que Deus não quer fazer só através do apóstolo.
o mais lindo disso tudo é que esse mover sobrenatural que Ele quer fazer nesse lugar, Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer através de você. Deus quer impactar a nossa cidade. Mas Deus quer impactar a cidade através de você. É através de você. Eu sei que muitas sepulturas foram abertas para nos tragar. E todas elas Deus fechou. Todas elas Deus fechou. Mas por que Deus fechou? Porque Deus ainda tem um projeto a realizar em você e através de você. Essa semana eu liberei uma palavra para as mulheres e publiquei no WhatsApp para algumas pessoas. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar algumas coisas, alguns livramentos. Nós temos livramentos de quando viajamos para Guarapari certa vez. A pastora Alessandra vinha com sua família num carro atrás do nosso e ela viu praticamente um caminhão passar por cima do nosso carro. E eles ficaram estarrecidos porque eles viram a morte sobre nós naquele livramento que Deus nos deu. E eu me lembrei de uma vez que nós fomos pegar o ônibus para ir para o meio da serra, num domingo à tarde. Eu tinha feito bolo para levar para a igreja, para a cantina, mas eu me lembrei no ponto de ônibus que eu tirei um bolo e deixei o outro, e deixei o gás ligado. Eu ia passar a noite toda e sabe Deus o que poderia acontecer naquele apartamento, e nós deixamos de pegar aquele ônibus. Eu corri para casa e fui apagar o gás, e o bolo estava lá dentro e o fogo ligado. Mas o que Deus mais falou comigo de um grande livramento essa semana foi quando eu fui ganhar a Raquel. E naquele momento que eu fui para o hospital ganhar a Raquel, foi parto normal, sentindo muitas dores, como também a do Jonatas. Mas no momento maior de dor, quando havia já total dilatação para dar à luz a Raquel, eu me lembrei que naquele momento eu desejava pular da janela do banheiro, do quarto do hospital, porque me faltava força. Eu achava que eu ia morrer e Raquel ia morrer naquela tarde, porque me faltava forças para dar a luz a ela. Eu falava, hoje nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E a dor era tanta que eu só pensava em me atirar da janela do quarto. Só pensava em me atirar da janela do quarto, porque eu não estava suportando aquela dor e aquela fraqueza naquele momento. Mas quando chegou a hora, irmãos, Deus, Ele me revestiu de uma força tão tremenda, tão sobrenatural. E eu não sei do meu corpo físico de onde sobreveio aquela força. Mas eu estava orando essa semana e eu vi que Deus, Ele me deu vida naquele dia. Deus, Ele soprou vida sobre a minha vida. Deus, Ele soprou vida sobre a vida da minha filha. E eu pude então glorificar a Deus essa semana, me lembrando desse grande livramento de Deus, porque poderia ser o fim para a minha vida, poderia ser o fim para a vida da minha filha, que nem havia começado ainda. Mas eu entendi que ainda não era o tempo de parar, ainda não era o ponto final para a minha vida, ainda não era o ponto final para a vida da minha filha. E hoje nós entendemos por que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Hoje nós entendemos porque Deus soprou fôlego de vida em nós. Hoje eu entendo porque Deus te poupou da morte em tantos livramentos. É porque Deus quer fazer uma revolução na nossa cidade. É porque Deus quer fazer uma revolução no nosso estado. É porque Deus quer fazer uma revolução no nosso país. É porque Deus quer fazer uma revolução nos quatro cantos dessa terra. Mas Deus vai fazer através de você. Levanta sua mão para o céu.
É por isso que Deus fala tanto de limpar a casa. É porque o vaso não foi desprezado. O vaso, quando ele se quebra na mão do oleiro, não é para jogar fora, não. É para restauração. É para restauração. É para restauração. Para ele limpar, para ele refazer, para ele cobrir as fechaduras, as rachaduras, para ele usar novamente. Aleluia. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Oh, tem um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus nessa casa. Eu entendo que avivamento ele só vem quando a palavra é ministrada. A palavra sendo ministrada e entrando em nossos corações traz quebrantamento, arrependimento. E quando há quebrantamento, arrependimento, contrição, a glória de Deus acha lugar. A glória de Deus acha lugar. A glória de Deus acha lugar. E o Senhor opera grandes maravilhas. Mas entenda que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para quem não anda segundo a carne, mas quem anda segundo o Espírito de Deus. A palavra de Deus para nós na Epístola de João é: filhinhos, não pequeis. A ordem de Deus é: não peque, não peque, não peque. Porém, se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado. A ordem de Deus é: não pequem. Mas quando o arrependimento vem, quando o arrependimento vem, a palavra vai dizer que os nossos pecados, eles são lançados nas profundezas do mar. Nós não estamos fazendo apologia a pecado. Nós estamos trazendo santidade através da palavra. Vida com Deus, transformação, mudança de vida, mudança de comportamento, arrependimento. O perdão de Deus, ele é instantâneo quando há arrependimento genuíno. O perdão de Deus é instantâneo quando você realmente reconhece sua condição, reconhece o Senhor. Oh Deus, oh final na tua vida, não é o ponto final, é o início de uma grande história, é o início de uma grande obra.
Quando a casa está limpa, o Espírito Santo habita. Quando a casa está limpa, o Espírito Santo habita. E quando o Espírito Santo habita, a alegria, a paz, a avivamento, a júbilo. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, vá agora onde eu não posso ver. Vá de encontro ao que eu não posso ver, Espírito Santo. O Senhor contempla o íntimo. O Senhor contempla o íntimo. A correção do Senhor é para dar vida, Pai. A correção do Senhor é para dar vida. E como nós fomos ministrados, o Senhor é especialista em trabalhar com o que sobrou. Sobrou um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor. Sobrou cacos, sobrou vida. Ainda sobraram, Senhor, os 300 aqui nessa casa, Deus. Sobraram os 300, Senhor. Sobraram os 300. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Não se curve. Não se prostre diante das adversidades. Se curve diante do seu Deus. Se prostre diante do seu Deus. E Ele te levantará. Ele te levantará. Ele te exaltará. A palavra de Deus é: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E a seu tempo Ele vos exaltará. Louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da nossa liderança. Deus continue abençoando a vida do apóstolo Carlos Bastos, sua família, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus.